Deixa eu tomar um gole de café. Porque a partir de agora eu quero que você pegue o seu papel e caneta, porque a gente vai falar de um assunto muito sério, muito sério, que é a procrastinação. E eu vou tirar já, de cara, eu quero tirar o peso dessa palavra na sua vida. Primeiro, quem aqui se vê hoje um procrastinador, uma procrastinadora? Coloca aqui para mim, se você se sentir à vontade, se você se sentir chamado. É sempre bom reconhecer. Como eu sempre digo, o reconhecimento do problema é sempre o primeiro passo para você resolver. A Suzilene se identifica, a Natércia também. Legal. A procrastinação, para tirar o peso de vocês, a procrastinação não é coisa de vagabundo, não é coisa de gente preguiçosa. Procrastinação tem essa conotação na nossa sociedade e muitas pessoas apontam o dedo para você dizendo o seguinte: você procrastina, você não faz nada, você não quer nada com a vida. Alguém aqui já viveu isso? A Jaque se identificou, o Hélio também se identificou. Obrigado pela sinceridade de vocês. Bom dia, Meire, bom dia, Praiara, bom dia, Israelita, sejam bem-vindas. A gente está falando sobre procrastinação. Então o que eu quero que você entenda é que a procrastinação, e você vai escrever aqui para não esquecer, não procrastina isso, hein? Não procrastina, escreve aqui. Procrastinação é um processo automático. Processo automático. Ah, então, ô gato, eu não tenho que me preocupar porque é um processo automático, então eu não tenho culpa, eu não tenho responsabilidade? Não, pelo contrário. Porque você sabe que procrastinar tem trazido para você prejuízos. Procrastinar muitas coisas na sua vida tem trazido o quê? Frustração, infelicidade, tristeza. Procrastinar é o ato de adiar. Procrastinar é você deixar para depois. Só que a gente precisa entender que essa procrastinação é um processo automático de sobrevivência da mente. É um processo de sobrevivência da mente. Não é coisa de vagabundo, não é coisa de quem não quer nada com a vida, como muito provavelmente você já escutou. Faz sentido isso? Boa, Bruna, exatamente. Não tenho culpa, mas eu tenho responsabilidade. A gente vai entender, hoje você vai entender que essa procrastinação ela pode ser dominada. Mas para isso você precisa ter, e eu quero que você escreva aqui, intenção. Intenção de mudar. A intenção de mudar. Nenhuma mudança na sua vida ocorrerá se você não colocar intenção. Intenção e intensidade nessa mudança. A procrastinação, ela não vai sair da sua vida do dia para a noite. A procrastinação não vai sair da sua vida sem nenhum esforço, sem nenhum desconforto. Você precisa ter a intenção de mudar isso. E aqui eu vou te dar agora alguns motivos para que você comece a agir. E a pergunta que eu vou te fazer: até quando que você vai suportar uma vida sem felicidade, apenas no sofrimento? Até quando? Pensa nisso. Até quando você acha que você vai aguentar viver uma vida sem alegria, sem realização, sem prosperidade, sem um amor verdadeiro do seu lado, sem um trabalho que te traga realização, sem dinheiro? Até quando que você acha que você vai aguentar viver dessa maneira? Porque você pode até se adaptar. A adaptação é um recurso que a gente tem de sobrevivência. É horrível, né, Israelita? É uma pergunta dura mesmo, mas é exatamente para você refletir. Porque a procrastinação, ela está adiando muitas coisas na sua vida. Porque procrastinar é o ato de adiar. Você está deixando para depois. E o grande equívoco que nós temos é achar que a nossa vida ela é longa. É achar que nós temos muito tempo de vida. A cada dia é um dia menos. E a gente precisa colocar intenção para mudar essa situação.
Ah, Gata, mas as minhas circunstâncias, a minha vida é difícil, eu tenho uma série de coisas. Não são as suas circunstâncias que te impedem de mudar a sua vida. E sim, escreva aqui, decisão. Decisão, escreva a decisão. É a decisão de sair do sofrimento que faz com que você possa mudar a sua vida. A decisão cria o recurso. Escreva aqui, a decisão cria o recurso. Ah, eu não tenho dinheiro para fazer isso. A decisão cria o recurso. Ah, eu não tenho apoio. A decisão cria o recurso. Para de se escorar em desculpas para não fazer nada. Porque isso é adiar a felicidade, isso é adiar a sua vida. Porque convenhamos, você talvez hoje esteja muito mais sobrevivendo do que vivendo. Você está sobrevivendo ao invés de viver. Tem uma diferença enorme nisso. Sobreviver é você acordar, passar 24 horas e terminar o dia como se nada tivesse acontecido, como se você não tivesse criado nada, realizado nada, como se você não tivesse satisfação com o que você faz. E isso adoece. Isso adoece. Por isso que você precisa entender, como disse muito bem a Bruna, a culpa não é sua, mas a responsabilidade de mudar sim. Faz sentido isso para você? A responsabilidade de sair dessa situação é somente sua. Ah, Gata, mas você não sabe como é a minha família, como é o meu ambiente, eu não tenho apoio, eu não tenho recurso. Para de jogar essa responsabilidade para os outros. Do momento que você toma a decisão, o recurso é criado. Quando você não negocia mais a sua felicidade, o recurso é criado. Na minha história, acho que muitos de vocês já sabem, eu cheguei a um ponto de adoecimento que culminou com um tumor no meu pescoço. E eu fui para uma mesa de cirurgia sem saber exatamente o que ia acontecer, porque o tumor ele estava grande numa região muito difícil que não era possível fazer um exame pré, né, uma biópsia, como se faz em casos como esse. Eu tinha que ir para a cirurgia sem saber o que ia acontecer. E naquele instante, naqueles dias, claro que eu tive medo de morrer, claro que eu tive medo da minha vida mudar totalmente. E ali, presta atenção, eu tomei a decisão, a grande decisão da minha vida. Escreva aqui, grande decisão. Foi a grande decisão. Eu estava já sedado na sala de cirurgia, estava esperando a cirurgia começar, eu já estava deitado na maca, e aí eu lembro, eu olhei, estava olhando para o teto, fixei os meus olhos numa luminária e eu falei para mim mesmo, se eu sair dessa, eu vou ser feliz. E ponto. E aí acho que logo depois eu apaguei. Mas eu falei isso para mim, se eu sair dessa, eu vou ser feliz. Essa foi a minha grande decisão. Essa foi a minha grande decisão. Ô Gata, mas você sabia o que você ia fazer naquele momento? Não tinha a mínima ideia, não sabia, nem sabia direito qual era o problema que eu tinha. Mas ali foi o ponto de ruptura de uma decisão de que eu não quero mais viver a vida que eu estava vivendo, porque aquela vida me levou a estar ali naquele hospital, deitado numa maca, prestes a fazer uma cirurgia. Foi uma cirurgia muito complicada, de horas. Por quê? Porque eu adoeci. Então você precisa compreender
que você não pode mais admitir uma vida, mais ou menos uma vida de sofrimento. Escreve aqui de novo, chega de sofrimento. Escreve aqui, chega de sofrimento. Chega de admitir e se conformar com o sofrimento na tua vida. Achar que isso é normal. Não, não é normal. Não é normal. Você pode olhar agora e falar o seguinte, mas o Ogata está falando isso, mas sei lá, para ele foi mais fácil. Não. É possível para você também. Eu sei disso porque eu lido com pessoas nos últimos anos, com milhares de pessoas, através da hipnoterapia, através das mentorias que eu dou, através do meu programa Blindagem Emocional. E as pessoas que verdadeiramente decidiram sair do sofrimento, elas saíram. Elas saíram, porque elas não suportavam mais. Elas não suportavam mais viver uma vida limitada. E a procrastinação, presta atenção, ela te mantém numa vida limitada. Quando você permite que a procrastinação decida por você, é a vida limitada que você terá. É uma vida limitada, é uma vida triste, é uma vida de frustração. E você não merece isso. Você não merece isso. Você não nasceu para sofrer. Você nasceu para realizar, para deixar um legado. Escreva aqui, legado. Você deixou um legado, você nasceu para deixar um legado para as pessoas que você conhece, para os teus filhos, para a sociedade que você vive, para o grupo, para a família. Você nasceu para deixar um legado. Ô Gata, mas eu nem sei o que é legado, qual é o meu legado, eu não sei o que eu quero da minha vida. Alguém aqui se identifica com isso? Escreva eu aqui. Eu nem sei. E tá tudo bem se você não sabe, porque você não foi treinado para isso. Eu também não fui. Eu também não fui treinado para isso. Mas eu treinei. Depois que eu entendi a importância disso, eu treinei. A Prayara se identificou. Obrigado, Prayara. O primeiro passo, Prayara, para você saber o que você quer fazer, o que falam muito hoje, propósito, você precisa se conhecer. Você precisa se conhecer. E eu diria que o autoconhecimento é a viagem mais louca das nossas vidas. É a viagem mais intensa das nossas vidas. É a viagem que dá medo. É a viagem que muitas vezes a gente quer evitar. É uma viagem intensa, mas libertadora. É uma viagem libertadora. Então, muitas pessoas procrastinam, presta atenção agora você vai começar a entender sobre a procrastinação. Muitas pessoas procrastinam, por quê? Porque elas nem sabem para onde elas querem ir. Elas criam, às vezes, sonhos e metas que não estão conectados com a sua essência. Escreva aqui, essência. Não estão conectados com a sua essência. Então elas estão fazendo coisas porque alguém falou para ela fazer. Elas estão fazendo coisas porque alguém recomendou que ela fizesse, mas não porque ela verdadeiramente é aquela pessoa. Isso acontece na nossa vida, por exemplo, quantas pessoas que você não conhece que fizeram uma faculdade por fazer. Faz sentido isso para você? E que depois se descobrem infelizes. Fizeram porque queriam agradar a mãe e o pai. Então, a gente muitas vezes procrastina, por quê? Porque a gente está totalmente fora de conexão com a nossa própria essência. Eu adoeci, por quê? Porque, apesar de ter sido muito feliz como jornalista, aquilo já não tinha mais significado para a minha essência. Eu não conseguia
colocar a minha essência numa agência de comunicação que eu tinha, numa agência de marketing. E por mais que eu tinha resultados, não conseguia. Quer ver um exemplo claro que aconteceu comigo? Bom dia, Camila Souza, seja bem-vinda. Eloide também, bom dia. Isso, Suzana, com toda certeza. O autoconhecimento é uma viagem difícil, mas muito libertadora. Muito libertadora. Eu lembro que eu já estava num processo, depois da cirurgia, depois da retirada do meu tumor, eu já estava num processo de autoconhecimento. E chegou uma campanha para a gente cuidar de uma grande empresa de bebida alcoólica. E era uma campanha de Dia dos Pais. Eu lembro até hoje, uma campanha do Dia dos Pais. E aí, a campanha que eu ajudei a criar, junto com a minha equipe na época, era uma campanha que estimulava, de uma certa maneira, que o pai, naquele Dia dos Pais, junto com a criança, o pai bebesse mais. E quando a minha ficha caiu, que, cara, aquilo já não tinha mais a ver comigo, até porque eu ainda bebia, mas eu já estava num conflito de, não, eu preciso beber menos, e eu com as minhas filhas pequenas, ali foi um ponto que eu falei, cara, não dá mais para fazer isso, não tem nada a ver com a minha essência, com o que eu acredito, entendeu? E aí, claro que você vai acabar procrastinando muitas vezes quando você não está conectado com aquela ação, que não está conectado com a tua essência. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso está fazendo sentido para você, se essa nossa conversa aqui, ela tá deixando a sua cabeça empolvorosa. Bom dia, Silvia, seja muito bem-vinda. A Kátia, bom dia. Patrícia, seja bem-vinda. Martinez Aquino, seja bem-vinda. Mara também por aqui, bom dia. A gente está falando de procrastinação. Agora, presta muito atenção. A gente adia algumas coisas, como a gente falou aqui, porque você não está conectada com a essência, você está sem direção, você está fazendo qualquer coisa sem prazer. Porque quando você tem prazer no que você faz, tenha certeza que você não procrastina. Pensa na coisa que você mais gosta de fazer. Eu duvido que se alguém te convidar para fazer essa atividade, vamos imaginar, nossa, eu amo andar de bicicleta. E aí alguém te convida para andar de bicicleta. Duvido que você procrastine isso. Faz sentido isso para você? A Praiara, eu quero ter autoconhecimento. Dê uma dica por onde começar. Eu vou te dar duas. A primeira dica, Praiara, que eu vou te dar é leitura. Leitura. Foi a minha porta de entrada. E a segunda, treinamentos, como por exemplo a blindagem emocional, que é o meu programa. Você precisa começar a se autoconhecer. Tudo bem? E aí, presta muita atenção. Você não vai procrastinar algo que você goste. Você vai procrastinar algo que tem o quê? Um conflito. Escreva aqui, conflito. Tem algum conflito. Tudo bem? E aí, presta muita atenção agora. Existem coisas na sua vida que deixaram marcas, que geraram interpretações para sua mente. Porque se a gente pensar numa criança, pensa no teu filho, na tua filha, ou mesmo quando você era criança, você não procrastinava. A criança, ela é livre. A criança, ela vai lá, começa a fazer. Ela é livre. Ela não procrastina, ela não adia. Ela vai lá e faz.
Porque ela está se divertindo. Tudo bem? Faz sentido isso para você? A Camila, hoje vivo minha meta encarnatória e habilidade única. Boa, é isso aí, Camila. A Camila, exatamente, a Camila passou. Viu, Praiara? A Camila passou por esse processo de autoconhecimento, ela fez a blindagem emocional comigo, e é isso. Fez uma corajosa transição de carreira para viver exatamente essa essência. Para viver essa essência. Só que essa criança, que antes ela era livre e ela fazia as coisas sem medo, ela passa a ter medo. Por quê? Porque ela começa a receber uma espécie de feedback das pessoas que estão ao lado dela. Mamãe, papai, escola, professores, vovó, vovô, falando para ela o quê? O que é certo e o que é errado. Isso é certo, isso é errado, isso é certo, isso é errado. E esses aprendizados, eles acontecem de duas maneiras. Ou por repetição, de tanto você ouvir alguma coisa, você aprende de ouvir, de você ver, de você sentir. E a outra maneira é o quê? Por impacto emocional. Esses aprendizados vão gerando o quê? As suas interpretações sobre o mundo. E muitas dessas interpretações, elas estão associadas a uma emoção. E aqui eu quero que você escreva. O medo é uma emoção. O medo é uma emoção. Então, se eu tenho uma interpretação que tem um medo associado, e se aquilo que eu tenho que fazer hoje, adulto, a minha mente identifica como um perigo, automaticamente, lembra que eu falei, procrastinação é um processo automático. Automaticamente a minha mente, que sempre busca a minha sobrevivência, ela vai fazer de tudo para quê? Para que eu não faça aquilo. Vou dar um exemplo que é extremamente comum, que eu vejo na hipnoterapia, nos meus atendimentos, é muito, muito comum. Presta atenção agora. A pessoa já tem consciência de que ela quer se separar. Ela tem a consciência que o casamento está falido. Só que ela adia essa decisão. Ela adia isso. E aí ela vai inventando desculpas das mais incríveis, desculpas assim perfeitas. São as desculpas perfeitas. Eu não vou me separar agora porque meus filhos são pequenos. Eu não vou me separar agora porque eu não quero prejudicar a vida dos meus filhos. Alguém já viveu ou vive isso? Escreva eu aqui. E aí o que acontece? A vida dela vai ficando o quê? Doente. Ela vai adoecendo. Ela vai se enfraquecendo. Ela vai ficando cada vez com menos força. E aí a vida dela vai paralisando no geral. A Lopes, _ Dores, F. Gomes, a Suzilene se identificaram. Obrigado pela coragem de vocês. Obrigado. Agora, olha só. O que normalmente acontece? Por que a pessoa procrastina? Ela não está procrastinando verdadeiramente por isso. Bom dia, Andréia. Seja bem-vinda. Ela não está procrastinando, adiando essa decisão por isso de verdade. Ela está adiando porque ela tem um medo. E um medo que está associado a uma interpretação. Por exemplo, essa pessoa, na verdade, ela tem medo de ficar sozinha. Ela tem medo de ficar sozinha. Por quê? Porque ela já viveu esse medo de ficar sozinha, ela já ficou sozinha. Ou ela tem aqui uma interpretação da dor que é ficar sozinha. E onde que isso foi criado? Na infância. Entre gestação e infância. Isso tem a ver com escreva aqui, feridas emocionais. Então, por exemplo, dependência emocional, que é um
digamos, um campeão de audiência, né? Muitas pessoas, infelizmente, se veem hoje dentro da dependência emocional. Alguém aqui se vê dentro da dependência emocional? Escreve dependência aqui, só para eu saber se você se identifica com isso. Muitas pessoas vivem dentro da dependência emocional. Elas adiam essa separação, por quê? Porque elas têm um medo de ficar sozinhas. E esse medo, normalmente, ele é originado pela ferida, e eu quero que você escreva aqui, ferida do abandono. Ferida do abandono. Essa ferida do abandono, ela foi gerada a partir de algum fato que aconteceu nessa infância. Normalmente, tem a ver com o abandono emocional da mãe. Normalmente, o abandono emocional da mãe. Ô gato, o que é um abandono emocional da mãe? Porque minha mãe não me abandonou, minha mãe estava comigo o tempo todo. Existe uma diferença entre presença física e presença emocional. Presença física é alguém que está do teu lado. Está lá do teu lado. Mas emocionalmente ela não está com você. Por quê? Porque ela está com vários problemas, ela está distante, ela está lutando, né, com as suas batalhas. Ela tem muitas tarefas. E talvez, e é muito comum, que a sua mãe talvez não conseguiu estar emocionalmente presente na sua vida. E para o bebê, você pode falar assim, mas eu, adulta, isso era bobagem, sobrevivi. Isso é você, adulta, que tem hoje recursos. Agora, imagina você, bebê, se sentindo abandonada emocionalmente pela mãe. Isso gera o quê? Medo de morrer, medo de não sobreviver. Então eu adio hoje a minha separação, eu procrastino a minha decisão, por quê? Porque, na verdade, é o medo da minha criança que está me controlando. Isso faz sentido para você? Alguém aqui se identifica com isso? Deixa eu ver aqui, ó, a Ana Tércia. Interessante, que sempre achei um máximo minha mãe sair para trabalhar. Claro, e a sua mãe, Ana Tércia, saiu para trabalhar porque ela tinha essa necessidade e, com certeza, é um exemplo que você tem de força. Só que você tem que olhar para a dor que a sua criança sentia, porque a criança, ela não sobrevive sozinha sem um adulto. Ela não sobrevive sozinha sem um adulto. Ela precisa do adulto. E a mãe, ó, Silvia, a minha abandonou literalmente, eu e meus irmãos. Sinto muito, Silvia. E provavelmente essa ferida do abandono, e talvez no teu caso, Silvia, não sei obviamente a tua história, mas a da rejeição estejam presentes. E isso faz com que esse medo de ficar sozinha controle muitas das decisões que você precisa tomar. Por exemplo, isso pode gerar uma consequência numa decisão de sair de um trabalho. Imagina que você trabalha há muito tempo no mesmo lugar, é um ambiente que é acolhedor, mas você está infeliz, você não gosta mais daquilo. Só que o ambiente, ele te protege. E aí a sua mente fala o seguinte, Silvia, se você sair desse emprego aqui, onde, digamos, todo mundo gosta de você e você gosta de todo mundo, e você vai querer, por exemplo, empreender, você vai estar solitária. E solitária, você lembra como você sentiu como você se sentiu quando sua mãe foi embora, como você se sentiu abandonada? Então continua onde você está. E aí você vai ficando infeliz naquele lugar. Esse é um medo, escreva aqui, imaginário. Um medo imaginário. Faz sentido isso para você? Andréia, sim, ela cuidava bem de mim, mas a sensação de orfandade, sim. E isso que eu quero que você entenda. Quando a gente fala da mãe, eu falo da mãe, primeiro, não é para culpar a sua mãe, porque a gente sempre precisa entender o contexto. Você talvez hoje seja mãe, você talvez não esteja conectada emocionalmente aos seus filhos, e não é para você se sentir culpada por isso. É para você entender que uma criança, um bebê, precisa sim dessa presença emocional, porque isso dá segurança para ele, para ela. Quando ela não se sente segura,
quando ela não se sente segura, ela precisa sobreviver de alguma maneira. E aí, muitas vezes, um personagem é criado. Para quem fez a aula secreta de feridas emocionais que eu dei lá em dezembro, vai lembrar muito bem disso. Aliás, se você quiser entender mais sobre feridas emocionais, escreva aqui feridas emocionais que eu vou te mandar o link, porque tem a gravação, eu gravei essa aula. E você vai poder assistir. Tudo bem? A Bruna, olha só, meu irmão nasceu quando eu tinha 11 meses. Minha mãe conta que eu ficava olhando ele mamar. Pois é, e olha só, vamos imaginar a Bruna de 11 meses olhando. Cara, como assim? E assim, você tem que entender que a Bruna não tem essa, digamos, essa consciência que eu vou interpretar aqui, tudo bem? Mas vamos imaginar que a Bruna bebê fale o seguinte: nossa, minha mãe não está me dando atenção. Olha lá, minha mãe está só dando atenção agora pro meu irmão. Puxa vida, eu aqui, eu estou precisando da minha mãe. Será que ela não vai olhar mais para mim? A partir daí, uma ferida do abandono, ela é criada. Mas a minha mãe estava lá comigo sempre. Tudo bem, mas a sua mãe talvez não conseguiu estar emocionalmente com você por conta de vários contextos. Deu meu TT para ele. Maldito irmão. Maldito irmão. Né? E aí, isso tudo vai mostrando pra gente a importância da gente olhar a nossa história. Por isso que quando a gente fala de procrastinação, é muito fácil alguém te julgar e falar o seguinte: ah, você não faz nada, você não quer nada com nada, você não decide nada, você não faz nada, você já começa algo, desiste. Isso é porque é um processo automático. Enquanto você não for na raiz do problema, e mudar essas interpretações, enquanto essas feridas estiverem abertas, você vai continuar procrastinando, você vai continuar nesse ciclo. E é onde eu quero que você entenda: não dá para você mudar a sua vida se você não decidir sair desse sofrimento. E sair desse sofrimento é enfrentar, por exemplo, essa ferida emocional. É você pedir ajuda. Ô gata, eu consigo curar essa ferida emocional sozinha? Não consegue. Não consegue. Você precisa de ajuda especializada, você precisa, sim, de um hipnoterapeuta, de um terapeuta, você precisa de alguém que te ajude. Não dá. Eu sempre uso essa analogia. Se você tiver que fazer uma cirurgia no olho, você vai fazer sozinha isso ou você vai chamar um oftalmo, um especialista? Eu acho que você vai chamar um especialista, né? Não, mas eu tenho conhecimento, eu li na internet que dá... Beleza, mas há um risco grande de dar um grande problema aí para você. Entendeu? A Jaque, triste realidade. Sim, mas dá para você mudar essa triste realidade se você decidir. E por isso que coragem é ação com preparação. Você toma a decisão e você começa o quê? A construir essa preparação. Preparação. Eu me preparo. Eu vou entender lá a minha história, eu vou ressignificar isso, eu vou buscar autoconhecimento, eu vou buscar conhecimentos. Coragem é ação com preparação. E quando você age, você sai do sofrimento. A vida muda na ação. A vida muda na ação. Água parada apodrece. Água corrente é lindo de ver. Olha um rio, olha um riacho, olha o mar. Agora, quando você vê lá uma poça de água parada, o que acontece com aquela água? Ela apodrece. E você, talvez, sem ação, você está apodrecendo. Por isso que você precisa decidir agir a partir de agora. Coragem é ação. Coragem é felicidade. Escreva aqui. Coragem é felicidade. Coragem vai te trazer momentos felizes. Coragem vai te trazer a alegria de volta. Coragem vai te
vai te trazer a vida de novo. Mas a coragem da ação com preparação, não a coragem que as pessoas vendem aí e que te empurram, vai lá e faz mesmo, vai lá, vai com medo mesmo, vai sem medo, vai de pirueta. Não, coragem, ação com preparação. Coragem, ação com preparação. Coragem é felicidade. Printa essa tela, posta aí no teu Instagram, me marca para você guardar essa mensagem e para você agir. E para você agir, você precisa romper esse limite. Começa a agir. Começa a agir. A gente começa a mudar a vida nessas pequenas ações. Nessas pequenas ações. Tudo bem? Eu espero que você tenha gostado do que a gente falou aqui. Amanhã a gente vai falar sobre como encontrar forças dentro de um casamento falido. Como é que você encontra forças para suportar viver ainda dentro de um casamento falido? É sobre isso que a gente vai falar amanhã às 8h15 da manhã, horário de Brasília. Tá bom? Muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê amanhã. Tá bom? Um grande abraço. Tchau!